que tá rolando aí é que a comissão do David, né, não foi aquele Prime, né? Não foi aquela galera sangue nos olhos, são colegas de curso, né? Veio um cara ali do Atlético de Madrid, que é o que tem mais nome, mas, pô, veio um cara da quarta divisão do inglês, veio um cara, acho que da Estônia, Eslováquia, alguma coisa assim, e essa comissão técnica, esses caras que estão fechados com ele, não estão movendo muito a comissão permanente, não rolou um match. O que se fala é que não rolou esse match ali da comissão do David com a comissão permanente do Botafogo, que tem várias decisões que são muito questionadas, né? E, de fato, o que a gente viu, né? Por exemplo, vou citar o exemplo da comissão do Arthur Jorge, a gente tinha a melhor bola parada do Brasil, né? O cara da comissão, eu esqueci o nome dele agora, mas o auxiliar do Arthur Jorge, que treinava exclusivamente bola parada, deu um show ano passado. O Botafogo era letal na bola parada, né? E não sofria tanto quando o time adversário vinha com a bola parada. Esse ano virou uma tragédia, virou uma peneira. A nossa defesa, muito mal. Né? A gente pode botar aí na conta também do Renato Paiva, que a gente entende que destreinou o time quase, né? O time, esse jogo posicional que o Paiva colocou ali, né? Trouxe aí vários problemas de cobertura. Você via o Vitinho jogando de uma forma muito bem entrosada com o Barbosa. Você via o Vitinho fazendo boas aproximações ali, o Marlon procurando o Vitinho, né? Então, essas triangulações, essas aproximações, esse posicionamento no jogo defensivo se desconstruiu, apesar das peças se manterem lá. Então, o Botafogo teve muita dificuldade em termos de treinamento e sequência. A gente não pode esquecer que foram 4 treinadores na temporada, cara. Começou com Leria, trocou pro Caçapa, foi pro Renato Paiva e estamos com isso. Não dá certo em lugar nenhum. Não tem como dar certo, né, cara? E aí, assim, para não assinar de vez o atestado de incompetência, eu acho assim, que se não vai para Libertadores, eu acho que ele vai ter dificuldades, tamanha a pressão que o Textor vai sofrer, se ainda for o Textor até lá, né? Mas vai ter uma pressão muito grande para ele não iniciar essa pré-temporada e começar o ano de 2026. Tá aí, vai depender de muitos fatores, quem vai estar com a caneta, se vai ser Igor, se vai ser a nova Igor, se vai ser o Textor, se vai vir um novo interventor, não dá para saber. Infelizmente, não dá para prever o Botafogo daqui a 3 meses. Tem um passivo gigante pendurado aí, uma dívida gigantesca do dinheiro que ninguém sabe se foi para o Lyon para salvar o Lyon, ninguém teve acesso ao balanço financeiro. O balanço que foi publicado esse ano já foi um balanço problemático, que demorou muito a sair, né, sobre ali a justificativa de que esse balanço estava sendo auditado pela Comissão de Valores americana, porque ele ia fazer um IPO na Bolsa de Nova York, então esse balanço demorou a sair, mas a verdade é que o balanço de 2025 tem tudo para ser mais catastrófico ainda. O Botafogo, numa reunião recente que o Taira Ruda foi até o clube associativo prestar ali esclarecimentos para os sócios que fiscalizam, né, enquanto detentores de 10% da SAF, o Taira Ruda falou que o Botafogo precisa de pelo menos 300 milhões para rodar a sua operação em 2026, e isso só vem com um aporte externo, porque nas receitas previstas isso não fecha. Então, assim, o ano do Botafogo é caótico, não dá para saber se segue o David, se não segue o David, se ele não ficar, vem alguém melhor, vem alguém pior, porque, assim, o botafoguense, em algum momento, passou a flertar com Rafa Benítez, Roberto Mancini, né, e de repente brotou o Renato Paiva aqui. Será que já não era crise? Então, saindo do Renato Paiva, quem vem? Aí eu queria te perguntar, qual é a perspectiva de você, enquanto torcedor do Botafogo, planeja para o ano que vem? O que você espera para o Botafogo do ano que vem? Cara, de verdade, é um ano de reconstrução, e é uma reconstrução que não passa pelo campo. É inviável o time se manter num patamar de competição esportiva com o caos financeiro que está vivendo. Porque o cara que está jogando aqui hoje, ele tem um contrato, sei lá, até 2028, ele sabe que o dinheiro vai acabar. Ele sabe que não tem mais um dono, ele sabe que o buraco é gigante. Esse cara tá jogando com essa mesma motivação? A gente já foi até tema de corte aqui. O Savarino tá puto. Será que o Danilo vai jogar? O Danilo tem um baita no salário, o Alex Telles tem um baita no salário, todos os contratos longos. Será que esses caras estão com a cabeça boa para jogar? E um chamariz que o Textor usava para trazer jogadores que estavam despontando na Europa para o Botafogo era a possibilidade da ponte aérea para o Lyon depois, que hoje em dia não existe mais. Talvez essa tentativa de compra do Wolves seja justamente para novamente ter essa relação de troca. Vem para cá, sobe aqui, se valoriza aqui, depois na Premier League, por exemplo. Mas Exatamente. Quem será que vai dar esse crédito ao Textor, tendo em vista as confusões que ele já se meteu, né?
você está usando, Gui, uma linha 2024, 2025. Eu diria que o Botafogo de 2026 vai ser um Botafogo muito mais 2022, 2023, com um scout trabalhando muito pesado para encontrar bons valores, um Adrielson, por exemplo, que veio do nada, um Lucas Perry, que estava na terceira divisão jogando no Náutico, pegar jogadores em final de contrato, achar um Igor Jesus sem contrato na Arábia. Então, o scout do Botafogo vai ter que funcionar. Tem uma base, tem uma espinha dorsal. O time do Botafogo tem um excelente elenco. Acho que o elenco não está treinado como deveria, né? Tem excelentes jogadores ali, não dá para. O DM tá lotado, cara. O DM tá lotado. O Botafogo sofreu demais com isso esse ano. Não tem como não colocar isso na equação. Então, assim, o Botafogo tem uma espinha dorsal razoável para. Não espero contratações galácticas para o ano que vem. Acredito que o Botafogo ainda tem uma chance razoável, né? Por conta dessa questão aí de G6, G7, G8. Tem uma chance razoável por conta da tabela. Tem uma chance de ir para a Libertadores. Mas ano que vem, Gui, de verdade, é jogar a Libertadores, de repente nem passa da fase de grupo. E não passando da fase de grupo, pode ser que belisque ali uma competição mais fácil, como a Sul-Americana, por exemplo. Mas é um ano ali de meio de tabela. Não imagino o Botafogo, a não ser que isso tudo seja resolvido, né? A gente também não pode cravar. Mas com o cenário atual, que é onde essa briga na justiça, né? Tem uma ação rolando na briga da justiça. O Textor veio a público dizer que, não, olha, estamos resolvidos. Aí, 2 semanas depois, a Igor entra com um recurso dizendo que o Textor é um bufão, que é um palhaço, repetindo ali as palavras da Leila, né? No final de 23 para 24, dizendo que ele é um idiota e que está acabando com o Botafogo. Então, o associativo já está dividido. Os torcedores, que antes viam o Textor como o grande messias, né? Já estão divididos também. Os torcedores estão divididos. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A dívida que o Textor assume quando como Botafogo agora aumentou muito mais. Então ele vai deixar um clube que já, na época estava muito quebrado, não tinha nem dinheiro para comprar bolas, que o pessoal falava, uma situação pior ainda, né? Que vai receber uma dívida que ele o fez também. É diferente. A dívida não é exatamente do associativo, né? A dívida é da SAF. E a dívida do associativo reduziu bastante. Então a dívida do associativo, que era 1,2 bi, tá ali na casa dos 500 milhões. Ele reduziu bem a dívida, ele fez um plano de pagamento. Tava tudo dando muito certo até o Leão quebrar. A verdade é essa. O Textor, quando monta a rede de multiclubes dele, ele é muito infeliz ao escolher o Lyon. Ele não conseguiu salvar, não sei se foi prepotência, se foi arrogância. Ele não consegue reverter o caso do Lyon. E a grana de premiação, grana de transferência de jogadores que foram lapidados ali pelo scout do clube, todo esse lucro foi pro Lyon. Esse dinheiro não tá aqui. Hoje, como você foi muito, muito preciso, a dívida, se você somar SAF e associativo, é o dobro da dívida quando o Textor assumiu. Então, é um cenário, e aí, aí me falta conhecimento da lei da SAF, né? A SAF quebrando, até onde isso impacta o associativo? É que nem uma empresa que fale, fecha a porta, abre ali concordato e um abraço, entra na lista faz uma lista de credores e deixa isso rolar, ou isso respinga para o associativo? Eu confesso que me falta conhecimento jurídico da lei para entender como é exatamente esse momento de uma SAF quebrar, né? Mas da SAF do Botafogo, especialmente, né? Que tem suas propriedades, suas particularidades. Também não tem essa informação. O Corinthians não quebrou porque ele é um clube. Mas a SAF é uma empresa. E empresas quebram. Então, de fato, tem que analisar direitinho como que se dá isso. Porque até hoje, no Brasil, a gente não viu. Não sei se tem exemplos lá fora de um clube que virou empresa, SAF. Foi diferenciado. Eu lembro disso até na Copa do Mundo de Clubes, que os clubes que lá jogaram ganhavam uma premiação. E o Flamengo, por exemplo, o BAP, ele resolveu abrir uma empresa nos Estados Unidos para ser menos taxado na transferência do recurso que o Flamengo ia ganhar. O Botafogo ia ser um dos mais taxados no Brasil, porque ele receberia por empresa. E pela empresa, o lucro que o Botafogo ganhou na Copa do Mundo de Clubes era taxado. Então, certamente, tendo isso como exemplo, há também essa diferenciação de leis no Brasil, né? Muito interessante. Cara, muito complexo, muito complexo. Eu diria que, assim, respondendo a pergunta que a gente falou pra caramba aqui, eu imagino o Botafogo resolvendo, né, a SAF. Eu acho que o Botafogo retoma o caminho de 2024, tendo um planejamento decente. Eu acho que o Botafogo tem uma base ali, um elenco que pode competir entre os top 5 do país em 2026. Agora, se não resolver, como é o que parece que essa briga vai durar um tempo, é um Botafogo meio de tabela. É um Botafogo aí que vai viver um ano aí de Atlético Mineiro, de Inter, né? Que tem bons elencos, mas que não brigam lá em cima, não brigam lá embaixo. De repente, se sobrar aí uma Sul-Americana, pode fazer um brilhareco. Se der uma sorte absurda na Copa do Brasil, pode ir tropeçando nas fases e seguindo. Mas eu não vejo um Botafogo forte de disputar o Campeonato Brasileiro, de disputar G6, enquanto essa situação não se resolver.